Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando prosseguimento a esse módulo de resolução de exercícios, hoje falaremos de noções de raciocínio lógico matemático. Vale aqui uma observação. Os alunos que desejam se aprofundar nesse assunto devem procurar um curso específico sobre raciocínio lógico matemático. Isso porque esse conteúdo é muito extenso e eu não conseguiria abordá-lo aqui em apenas um encontro. De qualquer modo, eu vou deixar aqui um card para remetê-los diretamente à aula teórica acerca desse assunto. Considere as proposições. Se o livro A é de física, então o livro B não é de matemática. Se o livro A não é de física, então o livro C é de química. Sabemos que o livro B é de matemática, então com certeza podemos afirmar que... Galera, quando eu tenho um problema assim, eu parto de que essas premissas são verdadeiras. Então eu transcrevi as premissas aqui, e vou colocar verdadeiro para elas. Né? São premissas que são verdadeiras. Bom, aqui a gente está vendo que em ambos os casos eu tenho condicional se então, né? Se então, se então. Então vamos lá, Aqui ele diz que o livro B é de matemática, ele está afirmando isso. Mas aqui está dizendo que o livro B não é de matemática. O livro B não é de matemática. Bom, se o livro é de matemática, essa proposição é falsa. Bom, essa proposição aqui, o livro A é de física, não pode ser verdadeira. E por quê? Porque senão eu terei Vera Fischer num sim então. E Vera Fischer no sim então daria falso. E aqui é verdadeiro. Então, obrigatoriamente, aqui tem que ser falso. Bem? Beleza, né? Então, o livro A é de física, é falso. Aqui embaixo ele diz que o livro A não é de física. Se o livro A é de física é falso, o livro A não é de física é verdadeiro. Afinal de contas, a negação tem um valor lógico contrário, né? Beleza, então é verdadeiro. Mais uma vez aqui, eu não poderei ter o valor falso. Por quê, professor? Senão eu terei o sim, então, com a Vera Fischer. E o sim, então, com a Vera Fischer daria falso aqui, E aqui é verdadeiro. Então, eu terei ali um valor lógico verdadeiro, obrigatoriamente. Então, quais as conclusões que eu cheguei? Bom, eu sei que o livro B é de matemática. Já tinha dito lá no enunciado, né? Sei também que o livro A não é de física. O livro A não é de física. Não é de física. E sei que o livro C é de química. É de química. Vamos ver aqui? No próximo slide. Ele diz aqui, podemos com certeza afirmar que o livro B é de matemática, o C é de química e o A não é de física. Bom, galera, admitindo, né, que P e Q são verdadeiras e R é falsa, determine o valor V ou F de cada proposição abaixo. Então, todo lugar que for P ou Q, eu vou colocar verdadeiro. E onde for R, eu vou colocar falso. Bom, então aqui, R é falso, né? Aqui o R é falso. Cadê o R? Aqui, falso de novo. Falso, falso, falso e falso. Os demais eu vou colocar verdadeiro, porque ele me disse, né? Para considerar essas premissas verdadeiras, essas proposições verdadeiras, tudo bem? Eu já vou colocar aqui antecipadamente com o seguinte cuidado, né? Obviamente, se ele diz que P e Q são verdadeiras, não P é falsa, não Q também é falsa. Então, não P é falsa porque P é verdadeira. Então, vamos lá. Bom, aqui eu tenho um se então. Galera, se então na Vera Fischer é falsa, né? Falso. Aqui eu tenho um se somente se. O se somente se só é falso na Vera Fischer indo e na Vera Fischer voltando. Então aqui eu tenho valor lógico verdadeiro. Aqui eu tenho outro se então. Se então só é falso na Vera Fischer. Aqui eu não tenho a Vera Fischer. O valor aqui é verdadeiro. Aqui eu tenho um ou. O ou não é exigente. Basta que um seja verdadeiro para ser verdadeiro. Então aqui eu teria verdadeiro. Esses dois aqui, daria verdadeiro.
E aí eu tenho se, somente se, verdadeiro, verdadeiro. Bom, o se, somente se só é falso quando eu tenho Vera Fischer indo ou Vera Fischer voltando. Então o resultado aqui, verdadeiro também. Aqui, ó, eu tenho um se, então, Vera Fischer. Opa, um se, então, Vera Fischer é falso. Então esses dois aqui, ó, terão resultado falso. E aí eu tenho outro se, então, Vera Fischer de novo. Então aqui o resultado é falso. Bom, aqui, ó, eu tenho um ou. O ou, a gente sabe que se tiver um verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Então esses dois aqui, ó, me dá um valor verdadeiro. E eu tenho agora um se então, verdadeiro, verdadeiro. Bom, o se então só é falso se tiver Vera Fischer. Como é verdadeiro, verdadeiro, valor lógico, verdadeiro. Aqui eu tenho um falso, se somente se, outro falso. Bom, se somente se só é falso se eu tiver Vera Fischer indo ou Vera Fischer voltando. Então aqui, resultado lógico, verdadeiro. O mesmo acontece aqui. Eu só teria um resultado falso no se, somente se eu tivesse Vera Fischer indo ou Vera Fischer voltando. Não é o caso. Resultado verdadeiro. Bem, vamos ver no nosso próximo slide para confirmar todos os itens aí, ó. Vamos ver aqui. Tá aí. Verifique por meio das tabelas verdades se as proposições são tautologias ou proposições logicamente falsas. Galera, para ser tautologia, a tabela verdade tem que dar toda verdadeira. E para ser uma proposição logicamente falsa, a tabela verdade tem que dar toda falsa, né? Então vamos lá, vamos montar as tabelas. Eu já fiz aqui para a gente não ter que ficar gastando tempo com isso. Bom, letra A, né? Na letra A eu tenho aqui, ó, P e Q, as possibilidades V e V, V e F, F e V, F e F, beleza? São as possibilidades da proposição Q e da proposição P. Bom, e aí eu tenho, ó, eu tenho que achar aqui, ó, não P, né? Então aqui tá não P. Não P é a tabela inversa de P, né? Então V, F, V, F, F, V, F, V. Aí eu posso achar o que tá aqui dentro do parêntese, ó. P e não P. P e não P. Bom, o conectivo E só é verdadeiro quando eu tenho as duas proposições verdadeiras, não é isso? O E é exigente. Vamos limpar aqui para a gente ver, ó. Aqui, ó. Eu estou juntando agora o P e não P, tudo bem? Então, eu tenho que ter os dois valores das duas proposições verdadeiros para que eu tenha o resultado lógico verdadeiro. E aqui eu tenho verdadeiro e falso, então é falso. Verdadeiro e falso, é falso. Falso e verdadeiro, é falso. Falso e verdadeiro, é falso. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer Q ou P. O ou não é exigente. O ou basta que eu tenha uma proposição verdadeira para o resultado da verdadeiro, tá certo? Então vamos ver, ó. Q ou P é Q ou P, correto? Então basta que eu tenha um verdadeiro. Verdadeiro, 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 beleza. Verdadeiro e falso, ó, falso e verdadeiro, né? Falso e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso, verdadeiro. Falso e falso, falso. Bom, agora eu posso fazer o sintão. O sintão tá aqui, ó, né? Aqui, ó. Ó. Se P e não P, então Q ou P. Vamos ver? Vamos limpar aqui de novo, ó. Pra gente fazer aqui o sintão aqui, né, ó. Tranquilo? Vamos fazer o sintão. Galera, quando que o sintão é falso? Quando eu tenho a Vera Fischer. Somente quando eu tenho a Vera Fischer. Eu tenho a Vera Fischer aqui? Não. FV é verdadeiro. Vera Fischer aqui também não. Aqui também não. E aqui também não. Logo, o valor da tabela verdade de se P e não P, então Q ou P, deu toda verdadeira. Logo, isso daqui é uma tautologia. Na letra B eu tenho, ó, P ou não Q, se somente se, não P e Q. As possibilidades de P e Q, como sempre, VV, VF, FV e FF. Bom, eu vou precisar achar o não Q e o não P. O não P está aqui, a tabela inversa de P. Então, VF, VF, FV, FV. E o não Q, o inverso de Q.
F, F, V, V, F, F, V. Estou limpando aqui para a gente ficar mais visível, né? Pois bem, agora eu posso fazer isso aqui, ó, P ou não Q. Aqui, ó, P ou não Q. P ou não Q. Tudo bem? O ou, galera, ele não é exigente. Basta que eu tenha uma proposição verdadeira para que o resultado seja verdadeiro, né? Então, vamos lá, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro, porque eu tenho um verdadeiro, né? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso e falso, aí dá falso, porque eu não tenho nenhum verdadeiro. Falso, verdadeiro, dá verdadeiro. Então, tá aqui a minha tabela. Vamos adiante. Agora eu vou fazer, ó, não P e Q. Tá aqui, ó, não P e Q. Não P e Q. Bom, o E é exigente, ele só é verdadeiro se as duas proposições foram verdadeiras. Aqui eu tenho um falso, então fica falso. Aqui eu tenho os dois falsos, então é falso. Aqui os dois são verdadeiros, como ele é exigente, fica verdadeiro. Aqui eu tenho um falso e um verdadeiro, eu fico com falso. Agora sim, eu posso fazer esse se e somente se. Vamos ver? Bom, ele está aqui, né? Ó. Se somente se está aqui, é isso aqui com isso. Quando é que o se somente se é falso? Quando eu tenho Vera Fischer indo e Vera Fischer voltando. Aqui, ó, Vera Fischer indo, falso. Vera Fischer indo, falso. Vera Fischer voltando, falso. Vera Fischer indo, falso. Essa é uma proposição logicamente falsa, porque a tabela verdade dela deu toda falsa. Letra C, P e não P. Vamos ver se isso é uma tautologia ou uma proposição logicamente falsa. Bom, P pode ser verdadeiro ou falso. São as duas possibilidades da sentença P. Ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. O não P é o contrário do P, né? Ela pode ser falsa ou verdadeira. Porque se P é verdadeiro, não P é falso. Se P é falso, não P é verdadeiro. Bom, como eu tenho aqui o conectivo e o conectivo E é exigente, eu tenho que ter ambas as proposições verdadeiras para que o resultado seja verdadeiro. E aqui eu não tenho verdadeiro e falso, falso e verdadeiro. Então, ambas serão falsas, ok? Então, trata-se de uma proposição logicamente falsa, porque a tabela verdade deu toda falsa. Bom, para finalizar esse exercício, a letra D, né? Vamos lá. Não P e Q, se somente se, não P ou não Q. Vamos por partes, né, galera? Isso aqui vai dar um trabalhinho. Vamos lá. P e Q, quais são as possibilidades? Eu posso ter P verdadeiro e Q verdadeiro, posso ter P verdadeiro e Q falso, pode ter P falso e Q verdadeiro, posso ter P falso e Q falso. Bom, agora eu vou fazer aqui o que está dentro do parêntese, ó. P e Q. Bom, galera, o E somente será verdadeiro quando ambas as proposições forem verdadeiras. Então aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Os demais todos serão falsos, por quê? Porque eu terei pelo menos uma proposição falsa. De posse disso, agora eu posso fazer a negação disso que eu acabei de encontrar. Então, qual é a negação de P e Q? Bom, se aqui é verdadeiro, aqui é falso. Se aqui é falso, aqui é verdadeiro. Se aqui é falso, aqui é verdadeiro. Se aqui é falso, aqui é verdadeiro. Bom, aqui, ó, eu preciso fazer o não P. Galera, vamos limpar aqui um pouquinho, ó. Fazer o não P. Aqui, ó, o não P é o contrário da tabela P. Então, V, F, V, F, F, V, F, V. Preciso achar também o não Q. Aqui, ó, o não Q. Galera, o não Q é o inverso da tabela Q, né? Então, V, F, F, V, V, F, F, V. Beleza? Assim eu achei a negação de P e a negação de Q. Para agora eu poder fazer, ó, não P ou não Q. Tá aqui, ó, não P ou não Q. Como é que é o ou mesmo? O ou basta que uma seja verdadeira para que o resultado seja verdadeiro. Então aqui, ó, falso e falso é falso. Agora aqui, como eu tenho um verdadeiro é verdadeiro, como eu tenho um verdadeiro é verdadeiro, aqui os dois são verdadeiros, também verdadeiro. Vou limpar aqui de novo para a gente ver, ó. Bom, agora eu vou fazer o se somente se. É esse daqui, se somente se, esse daqui. Beleza? É o que está escrito aqui, ó. E quando que o se somente se é verdadeiro? Quando eu tenho Vera Fischer indo ou Vera Fischer voltando. Bom,
Vera Fischer eu não tenho aqui, então é verdadeiro. Nem indo nem voltando, então é verdadeiro. Aqui também V e V. Não tem Vera Fischer nem indo nem voltando. Aqui também é V e V, também verdadeiro. E aqui também é V e V, também verdadeiro. Ou seja, trata-se de uma tautologia, uma vez que a tabela verdade dessa proposição é toda verdadeira. Mais um exercício aí. Ele está pedindo para verificar por meio das tabelas verdades a validade das equivalências. Ele quer saber se de fato essas proposições compostas se equivalem, né? Vamos dar uma olhada. Como é que eu faço isso? Eu vou montar a tabela verdade de todas elas e ver se as tabelas são iguais. Se elas forem iguais, é porque elas são equivalentes. É claro que eu já deixei as tabelas prontas para não montar a tabela aqui, né? A gente não tem que ficar montando as tabelas aqui. Vamos lá. Na letra A, está dizendo que P e Q é equivalente a Q e P. Vamos dar uma olhada? Bom, quais as possibilidades para P e para Q? Eu posso ter ambas verdadeiras, P verdadeiro e Q falso, P falso e Q verdadeiro, ou ambas falsas, ok? Então vamos lá. Como é que é P e Q? Galera, o conectivo E ele é exigente. Ambos têm que ser verdadeiros para que o resultado lógico seja verdadeiro. Então aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso é falso, falso e verdadeiro é falso, falso e falso é falso. Somente quando os dois são verdadeiros, o E é verdadeiro. Bem? Vamos ver aqui, ó, Q e P agora. Q e P, a mesma coisa, né? Verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro. Os demais todos, eu só tenho um verdadeiro ou nenhum verdadeiro, então tudo será falso. Galera, as tabelas são iguais? VF, FF, VF, FF são iguais, logo a tabela confirma a equivalência. Letra B. Verificar se P ou Q é equivalente a Q ou P. Bom, mais uma vez, os valores lógicos possíveis para P e Q, os dois verdadeiros, os dois falsos, um falso e outro verdadeiro, um verdadeiro e o outro falso. Bom, o conectivo OU não é exigente. Para ele, basta que um seja verdadeiro para que o resultado lógico seja verdadeiro. Então, os dois verdadeiro, verdadeiro. Um verdadeiro, verdadeiro. Um verdadeiro, verdadeiro. Os dois falsos aí não, aí dá falso. Bom, e o contrário? A mesma coisa, né? Q ou P, basta que um seja verdadeiro para que o resultado lógico seja verdadeiro. Então, verdadeiro, verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro e falso dá verdadeiro, verdadeiro e falso dá verdadeiro, falso e falso dá falso. Verifica-se que as tabelas são iguais, logo, de fato, se trata de uma equivalência. Na letra C, vamos verificar a equivalência de não P com P, né? Verificar se não P é equivalente a P. Bom, quais as possibilidades que eu tenho para a proposição P? Verdadeiro ou falso, né? P tem que ser ou verdadeiro ou falso. Então, não P é falso e verdadeiro. Não P tem um valor lógico contrário de P. E negar a negação é fazer o contrário da negação. Então, onde é F, eu vou colocar V. Onde é V, eu vou colocar F. Logo, as tabelas verdades ficam iguais, confirmando assim a equivalência. Bom, para finalizar, a letra D está dizendo que não P ou Q é equivalente a não P ou não Q. Vamos verificar se realmente essa equivalência existe, né? Então vamos lá, valores lógicos para P e para Q, a gente já sabe, os dois podem ser verdadeiros ou os dois falsos, ou um falso e o outro verdadeiro, ou um verdadeiro e o outro falso. Então, ó, fazendo P ou Q, o ou, para que seja verdadeiro, basta que eu tenha um verdadeiro. Então, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, falso. Negar isso é fazer a tabela contrária a essa daqui. Então, onde é V, F, onde é V, F, onde é V, F, onde é F, V. Vamos ver a outra aqui, ó. Bom, se eu tenho os valores possíveis para P e Q, os dois verdadeiros, os dois falsos, um verdadeiro e um falso, o outro falso e verdadeiro, a negação de P é o contrário da tabela de P. Então, V, V, F, F vai ficar F, F, V, V. E a negação de Q é o contrário da tabela Q. VF, VF vai ficar FV, FV. Bom, aqui eu tenho o OU, né? O OU,
esse aqui ou esse. Como o ou não é exigente, basta que eu tenha um verdadeiro para que o valor lógico seja verdadeiro. Então aqui os dois falsos, falso. Aqui um falso e um verdadeiro, verdadeiro. Aqui verdadeiro, falso, verdadeiro. Aqui os dois verdadeiros, verdadeiro. Como as tabelas não são iguais, eu não posso dizer que essas proposições são equivalentes. A tabela nega isso. Escreva as negações das proposições abaixo. Esse exercício está aqui para a gente aprender a negar os quantificadores. O quantificador universal, que é o todo, e o quantificador existencial, que é o existe. Então vamos lá. Primeira consideração que a gente precisa fazer aqui, ó. Negar o quantificador universal é trocá-lo pelo quantificador existencial. E negar o quantificador existencial é trocá-lo pelo quantificador universal. É por isso que aqui, ó, no lugar de todo, quando eu nego, eu ponho pelo menos um. Ou existe pelo menos um. No lugar de todo, de novo, pelo menos um. Ou existe pelo menos um. No lugar de existe um, todo. No lugar de existe um, todo. Ou qualquer. Então, para negar, eu troco um quantificador pelo outro. Mas não é só isso. Além de trocar os quantificadores, eu preciso negar a sentença. Então, vamos ver, ó. Todo número inteiro primo é ímpar. Como é que eu nego o número inteiro primo é ímpar? Número inteiro primo é par. Então, eu troco o quantificador e nego a sentença. Então, ao invés de todo número inteiro primo é ímpar, eu terei pelo menos um número inteiro primo é par. O mesmo acontece embaixo, ó. Todo triângulo isósceles é equilátero. Como é que eu nego isso? Eu troco o quantificador universal pelo existencial e nego a sentença. Ficará pelo menos um triângulo isósceles não é equilátero. Afinal de contas, negar triângulo isósceles é equilátero é colocar triângulo isósceles não é equilátero. Já na letra C, ó, eu estou trocando o quantificador existencial pelo universal e negando a sentença. Então, vamos lá. Existe um losango que não é quadrado. Losango que não é quadrado, eu nego isso dizendo que o losango é quadrado. Então, como é que fica? Todo losango é quadrado. E, por fim, existe um número cuja raiz quadrada é zero. Eu troco o quantificador existencial e nego a sentença. Como é que eu nego um número cuja raiz quadrada é zero? Um número tem raiz quadrada diferente de zero. Então, como é que fica? Todo número tem raiz quadrada diferente de zero. Se não é verdade que alguma professora universitária não dá aulas interessantes, então é verdade que todas as professoras dão aulas interessantes. Vamos ver se isso aqui é verdadeiro, né? Ó, bom, alguma professora, alguma significa existe pelo menos uma, existe uma, né? Então aqui eu tenho o quantificador existencial. Eu vou trocá-lo pelo quantificador universal, que significa todas. Opa, tá legal. Aqui está dizendo que a professora não dá aula interessante, tudo bem? Então como é que eu nego isso? Dá aula interessante. Então, todas as professoras dão aulas interessantes. Isso aqui está correto. Mais um aí, galera. A negação da afirmação todas as famílias da rua B são preferenciais é nenhuma família da rua B é preferencial. Para início de conversa, galera, para negar o quantificador universal, tem esse símbolo aqui, ó, eu teria que ter pelo menos uma, existe uma, e não é o que acontece. Ó. Aqui na outra sentença eu tenho nenhuma, então eu já sei que já está errado. Mas vamos prosseguir, ó. Se ele diz que todas as famílias da rua B são preferenciais, eu tenho que trocar o quantificador universal pelo existencial e negar a sentença.
Bom, as famílias da rua B são preferenciais. Como é que eu nego isso? As famílias da rua B não são preferenciais. Não é isso? Não são preferenciais. E aqui está dizendo que a família da rua B é preferencial. Então está duplamente errada. Vamos ver no próximo slide? Aí, como eu disse no slide anterior. Errada, né? Questão errada. Vamos lá, galera, fazer o nosso último exercício de aplicação. Eu deixei ele um pouco engatilhado aqui para a gente não perder muito tempo, né? Uma questão do CESP, vamos lá. As proposições seguintes constituem as premissas de um argumento. Bom, se são premissas, são verdadeiras. A gente já parte do princípio que são proposições verdadeiras. Vamos lá. Bianca não é professora. Bom, já coloquei aqui que isso é verdade. Se Paulo é técnico de contabilidade, então Bianca é professora. Bom, também já coloquei aqui como verdadeiro. Se Ana não trabalha na área de informática, então Paulo é técnico de contabilidade. Isso também é verdade. Carlos é especialista em recursos humanos, ou Ana não trabalha na área de informática, ou Bianca é professora. Bom, também coloquei aqui que isso é verdadeiro. São as premissas, né? Verdadeiras. Bom, vamos lá, ó. Se aqui é verdade que Bianca não é professora, onde está escrito que Bianca é professora, é falso. Porque aqui é verdadeiro que ela não é professora. Bom, aqui eu tenho, galera, ó, um se, então. E aqui o resultado dessa proposição composta está dando verdadeiro. Logo, essa primeira proposição não pode ser verdadeira. Por quê? Porque senão eu vou ter Vera Fischer e a Vera Fischer no se, então, é falso. E aqui é verdadeiro. Então, obrigatoriamente, se Paulo é técnico de contabilidade, é falso. Então, falso aqui também. Vamos mais para baixo aqui, ó. Paulo é técnico de contabilidade. Bom, está dizendo aqui em cima que Paulo é técnico de contabilidade, é falso. Então, Paulo é técnico de contabilidade, é falso. Está aqui, falso. Mais uma vez, eu tenho um se, então, com o valor verdadeiro. Bom, então eu não posso botar isso aqui como verdadeiro. Por quê? Porque senão eu vou ter Vera Fischer e Vera Fischer é falso no se, então. E aqui o valor lógico é verdadeiro. Logo, isso aqui obrigatoriamente tem que ser falso. Bom, então vamos aqui para baixo. Ó. Bianca é professora. Galera, Bianca é professora é falso. Eu já vi lá em cima. Ó. Bianca é professora é falso. Falso. Ana não trabalha na área de informática. Aqui, ó. Ana não trabalha na área de informática também é falso. Botei falso aqui. Carlos é especialista em recursos humanos. Galera, eu tenho um ou e outro ou. Para o ou ser verdadeiro, pelo menos um tem que ser verdadeiro. Então, se esses dois aqui já são falsos, esse daqui obrigatoriamente tem que ser verdadeiro. Então, vamos ver quais as conclusões que eu tiro disso daqui. Bom, agora nós vamos assinalar a opção que corresponde à conclusão que torna esse argumento válido. Vamos lá, ó. Letra A. Paulo não é técnico de contabilidade. Isso é verdadeiro, nós vimos lá atrás. Ana não trabalha na área de informática. É falso, logo o item A está descartado. Vamos para o item B. Carlos não é especialista em recursos humanos. Isso é falso, já me faz descartar o item B. Apesar de Paulo não é técnico de contabilidade, ser verdadeiro. Letra C. Ana não trabalha na área de informática. É falso. Paulo é técnico de contabilidade. É falso também. Então, me faz descartar o item C. Carlos é especialista em recursos humanos. Isso é verdadeiro. Ana trabalha na área de informática. Verdadeiro também. Logo, a minha resposta é a letra D. Vamos dar uma olhada na letra E. Bianca não é professora. Isso é verdadeiro. Paulo é técnico de contabilidade. É falso. Me faz descartar a letra E. Então, a gente confirma que Carlos é especialista em recursos humanos e Ana trabalha na área de informática. Bom, como eu disse no início do nosso curso, esse não é um curso específico de raciocínio lógico matemático. Eu disse aqui, inclusive, que se a gente fosse tratar dos pormenores desse tema, a gente teria que gravar pelo menos aí umas 10 aulas, e esse não é o nosso objetivo aqui. No nosso próximo encontro, ainda dentro desse módulo de resolução de exercícios, falaremos da matemática comercial e financeira,
dando também noções acerca desse tema. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.